Bom dia, me chamo André Junks, escrevi juntamente com o professor Everton Silva o artigo Implementação da outorga onerosa do direito de construir no município de Florianópolis, estudo de caso simulando a aplicação do instrumento. É importante entender para o conceito de outorga onerosa, também pode ser chamado de solo criado, o conceito de coeficiente de aproveitamento, que nada mais seria do que a relação entre a área construída e a área do terreno onde se constrói. Geralmente, os municípios podem estabelecer um coeficiente de aproveitamento básico, que seria o máximo a ser construído sem o pagamento de contrapartida, enquanto poderia se exigir um pagamento de uma contrapartida para se construir acima desse coeficiente básico. Dentro do tema da outorga onerosa, temos alguns subtemas que são analisados e concluídos pelo nosso trabalho, são a gênese do solo criado, de onde nasce esse conceito, né, que é em separar o direito de propriedade do direito de construir, e a necessidade de recuperar a valorização do imóvel gerada por alteração nos parâmetros construtivos e urbanísticos para a coletividade. Os atores envolvidos, né, tratamos de quem é beneficiado e quem é onerado com a implantação desse instrumento, o modelo de cálculo da contrapartida, onde defendemos que deve contemplar o valor do solo no cálculo, as formas de pagamento, defendemos também que ela seja prioritariamente financeira, além da localização dos recursos, a aplicação dos recursos oriundos da outorga onerosa devem ser localizados em outras regiões que não aquela impactada pelo solo criado. A outorga onerosa em Florianópolis, ela existe desde 1989, foi revista no plano diretor de 1997, com pouquíssimas alterações, e o instrumento vigente data do plano diretor de 2014, regulamentado pelo decreto 13.454, no qual notamos algumas evoluções, né, como a multiplicação do valor do metro quadrado pela área adicional, em comparação à utilização do CUB nas leis anteriores. As isenções continuam praticamente as mesmas, formas de pagamento foram gerados outros modelos. A localização dos recursos, defendemos que há um problema na lei atual, que não segue as diretrizes levantadas pelo trabalho, além dos destinos das receitas, que vão para um fundo que ainda não recebe os valores da outorga onerosa. Esses valores têm sido depositados diretamente no caixa geral da prefeitura. Para corroborar o embasamento teórico, fizemos uma simulação da aplicação do instrumento, num terreno no bairro Saco dos Limões, com 1.167 metros quadrados. Foi necessário olhar o zoneamento para descobrir o quanto pode ser construído. Nesse caso, o número de pavimentos máximo seriam 6, a taxa de ocupação 50%, e o índice de aproveitamento máximo seria 3,92, já considerando a utilização da outorga, além de algumas isenções e benefícios para alguns tipos de usos. Assim, considerando o melhor cenário para o promotor imobiliário, chegamos ao modelo de edificação nesse sentido aqui, com a construção de edifícios de uso misto, a proposta de um uso comercial misturado com um uso residencial, há a possibilidade de construir 80% de taxa de ocupação. Então nós temos um térreo, um subsolo e um segundo pavimento com uma ocupação bem grande. Sendo esses pavimentos utilizados para garagem, eles não são contabilizados no coeficiente de aproveitamento. Então, nós temos ali cerca de 3.000 metros quadrados de garagem,
Há uma área de comércio obrigatória para se conseguir esse benefício, 666 metros quadrados, e a área proposta para a habitação multifamiliar seriam 833 metros quadrados. Aí levanto uma série de dados, como a área total do lote, já. O preço de mercado, nós utilizamos um valor o valor pedido pelo proprietário com um decréscimo de 10% para tentar se adequar à realidade. Temos o valor do metro quadrado, o valor da planta genérica de valores, que também é levantado pela gente como um problema por ela ser defasada, né? A planta genérica data de 2014, não houve atualização nos últimos anos. E aí os parâmetros aqui urbanísticos, coeficiente básico igual a 1, máximo igual a 3,92. Em área construída, o coeficiente máximo daria esse valor de 6.534 metros quadrados. A taxa de ocupação é 50% a partir do terceiro pavimento. Número máximo de pavimento 6. Aí temos o índice de estímulos que entra no cálculo da outorga onerosa, que ele considera alguns parâmetros que também foram utilizados, os que mais beneficiassem o promotor imobiliário no sentido de pagar menos outorga. E aí chegamos à área máxima construída de mais de 7 mil metros quadrados, a área máxima computável, né, desconsiderando as áreas de garagem, de 4 mil metros quadrados, com área adicional construída, então, de 2.333 metros quadrados. Se fôssemos calcular a outorga onerosa de acordo com a planta genérica de valores, que é como acontece hoje, teríamos uma arrecadação na ordem de 230 mil reais. Se fôssemos considerar que a planta estivesse atualizada com um valor que nós consideramos o valor de mercado, teríamos aí um acréscimo de 100 mil reais no valor arrecadado por parte da prefeitura, que daria uma diferença aí de 43% entre os dois valores. Porém, a legislação da outorga onerosa possui uma trava de 3% do valor do CUB, que seria o máximo a ser cobrado num eventual pagamento de contrapartida. Então, o valor do CUB residencial médio, esse levantamento feito em agosto do ano passado, daria um valor de 163 mil reais. Então, a gente levanta que mesmo a planta genérica de valores sendo defasada, o valor travado pelos 3% do CUB ainda seria bem menor do que aquele que deveria ser pago considerando a base de cálculo do IPTU. Isso não se consideraria um padrão, até por outras simulações feitas na minha dissertação, porque, no caso, o CUB é um valor que é reajustado mês a mês pelo Sinduscon, enquanto o valor da planta genérica de valores de cada lote do município não é atualizado desde 2014. Então, nós teríamos aqui que, com a diferença entre o valor, a trava do CUB para o valor da outorga cobrada pela planta genérica de valores é da ordem de 60%. A esse decréscimo, o município deixa de arrecadar por conta dessa trava que é o 3% do CUB, sendo o valor máximo a ser cobrado pela outorga onerosa no município de Florianópolis. Então, acho que como considerações finais, a gente observou uma evolução da outorga no plano atual em relação aos planos anteriores, no que diz respeito ao que a gente defende, né? A gente notou uma falta de transparência sobre onde são alocados os recursos e o destino das receitas. As limitações relativas aos valores, né, pela falta de atualização cadastral, além do teto de 3% do CUB inibir essas cobranças. Então, esse era o nosso artigo. Queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, PPGTG da UFSC, e ao Grupo de Observação e Transformação do Território. Muito obrigado.